Bendizemos a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sintamo-nos todos amados e acolhidos pela Trindade Divina. Comunhão perfeita e ideal de toda a comunidade cristã. Esta liturgia nos faz contemplar o mistério de um Deus que incessantemente cria, redime e santifica com amor e por amor. De pé, iniciemos a Santa Missa. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é esperança para quem nele crê. Confiou a construção do reino de paz ao homem que ama. Eu creio em Deus, que o meu caminho iluminou, a minha vida transformou. Feliz eu sou, eu creio em Deus, se eu posso amar, a minha vida te amou. Feliz eu sou, laia, 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 laia. Jesus Cristo caminha conosco, amigo e irmão que nos leva ao Pai. Jesus Cristo Nasceu e viveu a vida dos homens e ressurgiu. Eu creio em Deus, meu caminho iluminou e a minha vida transformou. Feliz eu sou, eu creio em Deus, se posso crer, se posso amar, a minha vida tem valor. Feliz eu sou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a este encontro com Jesus Cristo na mesa da palavra e da Eucaristia. Celebramos com toda a igreja a solenidade da Santíssima Trindade, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Humildemente nos coloquemos diante do coração misericordioso do nosso Deus e, arrependido das nossas faltas e fraquezas, peçamos ao Senhor o seu perdão, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Entoemos o hino de louvor. Glória
Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos na profissão da verdadeira fé reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade na sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, fiquemos atentos à palavra do Senhor. Primeira leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se quando ainda era noite e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. E este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente e rico em bondade e fiel. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco, embora esteja sempre um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e os nossos pecados, e acolhei-nos como propriedade tua. Palavra do Senhor.
A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. Santo, onde refugias vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. Em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. Superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Palavra do Senhor. De pé aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, ao que Deus que é e que era e que vem, pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem
não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito, palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimo irmão e amigo Diácono Ivassi, caríssimas religiosas, caro seminarista Gabriel, amados irmãos e irmãs reunidos neste domingo da Santíssima Trindade. Eu tenho dito nas missas que já celebrei no dia de hoje, fazendo um pensamento muito catequético. Creio que todos nós, hoje, como todos os dias, naquela primeira faísca de memória, quando a gente diz, estou acordando, está começando um novo dia, a gente já tem a consciência de invocar o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos ainda deitados já traçam o sinal da cruz, antes de levantar. Sinal de que nós temos fé, sinal de que nós temos essa consciência de que um dia nossos pais e padrinhos nos levaram à fonte batismal e nós fomos consagrados a este Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai que criou o céu e a terra, o Filho que salvou o gênero humano e o Espírito Santo que nos santifica. Recordo as 3 missões de cada pessoa da Santíssima Trindade, para que a gente adentre não apenas num mistério de compreensão do que é a Trindade Santa, mas que a gente possa, de fato, amar e procurar uma comunhão crescente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, nós encontramos este diálogo de Moisés, o amigo de Deus por excelência, com o próprio Deus Criador. Basta a gente recordar, desde o primeiro encontro de Moisés com o Pai Criador, naquela visão da sarça ardente. Moisés via aquele arbusto ardendo em fogo que não se consumia. Quando ele foi se aproximando, escutou uma voz: não se aproxime, tire as sandálias, porque este lugar é santo. E Moisés tirou as sandálias e começou um diálogo com aquela visão. Quando Deus mesmo se apresentou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Concedeu uma missão a Moisés: ir à frente do povo de Israel até o Egito, para libertá-lo do poder do faraó, da escravidão do Egito. E Moisés fez tudo aquilo que o Senhor tinha recomendado, juntamente com o seu irmão Arão. Nós sabemos de toda a história da libertação do povo de Deus. O episódio de hoje da primeira leitura, Moisés já está caminhando com o povo rumo à terra prometida. E o Senhor tinha pedido novamente a Moisés: sobe ao Sinai com as 2 pedras. Todos nós sabemos, desde a catequese da primeira Eucaristia, que naquelas 2 pedras foram escritos os 10 mandamentos. Lembram? Poucas cabecinhas balançando. Roberta lembra, graças a Deus. Então, nas 2 tábuas da lei foram escritos os 10 mandamentos, que depois o povo de Israel, a pedido do próprio Deus, construiu a arca para colocar essas pedras.
A famosa Arca da Aliança foi conduzida até a Terra Prometida, depois de peregrinar tantos séculos em tendas. Foi com o grande rei Salomão, filho de Davi, que foi construído o grande templo para colocar a Arca da Aliança. Nós sabemos de tudo isso. É nesse episódio, antes de Deus escrever o Decálogo, que Moisés faz esse pedido, quando Deus passava no Sinai. Senhor, Senhor, gritou Moisés, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, caminha com este povo, vai à nossa frente, porque nós somos um povo de cabeça dura. Olha o que Moisés pediu. Creio que esse pedido de Moisés ainda se faz presente no coração de toda mulher e de todo homem de fé. Poderíamos até aprender essas palavras de Moisés para repeti-las na nossa oração diária, pedindo a Deus que caminhe à frente da nossa família, da nossa igreja, do povo, de toda a humanidade, porque é um Deus que nós reconhecemos ser misericordioso, clemente, rico em bondade, paciência e fiel. Nenhum outro povo se dirigiu de forma tão bela ao nosso Deus Pai Criador. Primeiro, os judeus, os israelitas, através de Moisés, e Deus se fez presente, guiando aquele povo. Na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho, como escreve São Paulo na carta aos Gálatas. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Quando Jesus vem ao mundo e assume a nossa natureza humana, nós passamos a conhecer Deus, Pai, Filho, na força do Espírito Santo. O Filho se deu a conhecer e ao mesmo tempo proclamou para o apóstolo Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai, disse Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos muito na visão física, mas nós temos a graça de, pela fé, termos a visão do coração e fazer a experiência concreta dessa intimidade espiritual com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é no trecho do Evangelho de hoje, 3 versículos apenas, daquele diálogo de Jesus com Nicodemos, o mestre da lei de Israel, que por medo do sinédrio não gostava de conversar com Jesus no dia, na luz do dia, mas era na madrugada que Nicodemos pedia para conversar com Jesus. Como nosso Senhor veio para todos, ele atendia Nicodemos nas madrugadas. Gosto muito desses episódios dos encontros de Nicodemos com Jesus, porque nosso Senhor me faz entender que quando uma pessoa busca Jesus Cristo, não existe hora de relógio, existe desejo e vontade de encontrar com Ele. Às vezes, durante nosso ministério, nos chamam em horas assim um pouco meia não comuns. Muitas vezes eu tenho atendido, muitas vezes, confesso, porque me recordo dessa passagem. Jesus ia a qualquer hora, e quem o chamasse. Nicodemos era um doutor da lei, membro do Sinédrio, cujo conselho fazia tanta oposição a Jesus. Foi aquele conselho do Sinédrio que o condenou à morte. Mas ele veio para todos.
Ele ia encontrar Nicodemos na madrugada. Ele não ficou apenas na casa de Pedro, de André, de Lázaro, Marta e Maria, tão amigos dele, mas foi até a casa de Simão, fariseu, para uma ceia. A gente lembra disso. E ali na casa de Simão, lembram que entrou uma mulher pecadora e começou a chorar nos pés de Jesus, derramava perfume, beijava os pés de Jesus, e Simão, pensando, se esse homem fosse de Deus, sabia qual era o tipo de mulher que está fazendo isso. Jesus imediatamente recordou a Simão: Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu o ósculo da paz, o beijo, que São Paulo fala hoje na segunda leitura. Nem tampouco me ofereceu água para lavar os meus pés. Era comum, quando um visitante chegava à casa, as estradas eram de terra, e era algo muito nobre e ao mesmo tempo de bom acolhimento oferecer água para lavar os pés. Existiam na casa dos ricos escravos que faziam isso. E Jesus recorda a Simão: você não me deu o ósculo da paz, nem tampouco me ofereceu água para lavar meus pés. Mas esta mulher lava os meus pés com suas lágrimas e unge com perfume e enxuga com os cabelos. Por isso, Simão, eu digo a ela que os muitos pecados dela estão perdoados, porque ela muito amou. Simão passou um zip na boca, não disse mais nada, porque estava pecando pelo julgamento, como tantas vezes nós temos pecado, e é um horror pecar por julgamento, e a gente peca todo dia, julgando o outro, em vez de aprender com Jesus Cristo, que disse a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo seja salvo por ele. Ele não veio para condenar, mas para salvar o mundo. Veja que revelação extraordinária Jesus Cristo faz da sua missão, e faz a quem? Ao mestre da lei. Faz para que aquele homem que entendia tanto da lei mosaica e dos profetas pudesse enxergar no jovem da Galileia, onde aquelas virtudes que Moisés proclamou diante de Deus se manifestava de forma tão grandiosa a todos que o procuravam. O que foi que Moisés disse de Deus Pai? Tu és um Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Moisés falou para o Deus Pai, mas essa revelação nós encontramos por excelência em nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Quem faz esse encontro com Cristo, como nós fazemos, graças a Deus, nós somos abraçados pela misericórdia, pela clemência, pela bondade, paciência e fidelidade. Cristo nos abraça, porque Ele é a manifestação do Pai, na força do Espírito Santo. Para entender o mistério da Santíssima Trindade, não precisamos ser grandes teólogos, basta termos fé na revelação do Filho unigênito de Deus. Basta ter essa fé e saber que o Espírito Santo, que nós celebrávamos domingo passado, na grande solenidade de Pentecostes, ele nos faz recordar cada ensinamento de Jesus Cristo, pois o próprio Senhor deixou essa garantia na última ceia: eu vou para o Pai, mas enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, que vos fará recordar tudo o que vos ensinei. Jesus nos ensinou tudo o que ouviu do Pai. Ele se apresenta com todas as virtudes próprias do Pai, dele e do Espírito Santo, e nos convida a esta comunhão.
E na palavra ele diz: não julgueis para não serem julgados, não condeneis para não serem condenados. Basta essa recomendação do Senhor para a gente dissipar esse pecado feio, triste, que tantas vezes nós cometemos, de julgar e de condenar o próximo. Não somos senhores da vida de ninguém, nem da nossa. Quem é o Senhor da nossa vida? Deus Pai Todo-Poderoso. Nós apenas administramos na força da palavra de Deus. Se temos essa fé, nós vamos seguir o que São Paulo pediu na sua segunda carta à comunidade de Coríntios. Nós vamos viver a alegria da nossa fé, trabalhando para nos aperfeiçoarmos cada vez mais no cultivo da concórdia, na vivência da paz, porque somos uma comunidade viva, unida na comunhão com o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que São Paulo nos ensinou a saudar uns aos outros, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Uma saudação que nós fazemos no início da Santa Missa, que é própria nossa, eu digo, de toda pessoa batizada. Quando nós saudamos em nome da Trindade, o ósculo é verdadeiramente da paz, o beijo é da paz, e não de uma conivência social, como às vezes nós temos feito. Esses beijinhos lá e cá. Tem umas irmãs que ainda dizem: toque não, que eu fiz uma maquiagem nova. É um negócio assim tão esquisito, não é? Outras assim, para não tocar no rosto da outra com um batom chique que está nos lábios, vira a boca assim num jeito que parece de bater na orelha. É um negócio doido, esquisito. São Paulo nos ensina, em nome de Cristo, o ósculo da paz, da alegria, a saudação em nome da Trindade, porque nós somos filhas e filhos de Deus Pai. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, Filho unigênito do Pai, presente do Pai para o mundo para nos salvar, e somos santificados na força do Espírito Santo. Essa é a nossa riqueza. As outras coisas materiais, ou seja o que for, é consequência, é muito secundário diante da graça e da beleza que nós temos em viver essa comunhão intrínseca de amor com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a força da Trindade que hoje nós celebramos e que todos os dias nos convida a viver em comunhão uns com os outros, como vive o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas em um só Deus. Amém. De pé, professemos juntos nossa fé católica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, por mediação de seu Filho Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, dizendo, cheios de confiança: Senhor Pai Santo, escutai-nos. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pela Santa Igreja, povo convocado e reunido por Deus Pai, por meio de Cristo, na comunhão de um só Espírito, para que seja na terra o sinal vivo do amor de Deus, oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Senhor, Pai Santo, escutai. Pelos responsáveis no governo das nações, para que atendam, sobretudo, os mais humildes e trabalhem pela paz e pela justiça, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelo mundo, por quem o Pai entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele acredita não pereça, mas tenha vida eterna, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelos que sofrem ou desesperam, principalmente as vítimas dessa pandemia, para que encontrem junto de si quem os anime e lhes transmita a paz que vem de Deus, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pela nossa comunidade paroquial, para que Deus, clemente e compassivo, a torne atenta e fraterna para com os mais pobres, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelos dizimistas e benfeitores de nossa comunidade, que generosamente procuram sustentá-la em sua missão de evangelizar, para que sejam poderosamente abençoados por Deus, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Deus Pai, clemente e compassivo, lento para a ira e rico de misericórdia, que por vosso Filho nos enviastes o Espírito Santo, ouvi as orações do vosso povo e dai-lhe a alegria de ser atendido em seus desejos. Por Cristo nosso Senhor. Sentados, canto do ofertório. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração
irmãs e meus irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos, santificai pela invocação do vosso nome esta nossa humilde oferenda, e por meio dela tornai-nos uma dádiva perene para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos sem diferença ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, proclamando nossa fé em vossa verdadeira e eterna divindade, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que não cessam de proclamar todos os dias, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e todas as vezes que bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha